Alquimia News. Vozes do passado. Bem-vindos, alquimistas! Estamos iniciando aqui. A gente pensou de trazer para vocês uma conversa sincera com os alquimistas que fizeram história em Dáquila, no Alquimia, que contribuíram para trazer o Alquimia até aqui. E a gente está começando com a Seri. Bem-vinda, Seri! Obrigada. Eu sou a Seri Abelim, tenho 76 anos, sou de Dáquila há 26 e quero contar uma história para vocês, a minha vida aqui em Dáquila. Como que você chegou no Projeto Portal? Eu cheguei no Projeto Portal pelo meu sogro, seu Dibi. Ele assistia o Urandir pela TV, eu não tinha conhecimento. Ele assistiu o Urandir pela TV, gravava todos os programas dele, e ele me pediu para comprar o primeiro livro que saiu do Urandir. Então, eu fui numa livraria lá em Porto Alegre comprar o primeiro livro, e era a Malu, que já está no Segundo Anel, que era a dona da onde o Urandir vinha, né, que ajudava o Urandir, né, que fazia os eventos com ele. Como é que chamava o livro? Você lembra? Não lembro. Faz muitos anos. Você lembra? Eu não lembro. Mensagens Extraterrestres, tem o livro. Legal. Tá. Então, o livro era Mensagens Extraterrestres. Aí eu fui na livraria comprar o livro, e aí a Malu me falou que daqui uns dias o Urandir ia fazer uma apresentação no hotel. Quando ele começou em Porto Alegre, ele fazia uma apresentação no hotel, né? Então ela me deu a data e eu disse assim, tá, então eu vou ir. Aí no dia da apresentação, de manhã, a gente ia, e ele passava pela gente e fazia a luzinha verde na mão, sabe? Ele passava assim e a gente ficava com a mão fluorescente. Aí ele passou por mim, fez assim, ficou verde, e aí ele me disse, se tu puder, fica para de tarde. Que de tarde eram os avançados, que já tinham, mas eu não tinha conhecimento, né? Que ele já ia em Porto Alegre, que já tinha os seminários. Aí eu fui à tarde, aí ele me tirou já a minha simbologia, já era tudo, já tinha tudo normal lá, já era 27, já tinha, fez da onde que eu era de Pleiades, né? Sou de Pleiades. E desde então, eu nunca mais deixei o Projeto Portal, que era antigamente esse nome. Então, assim, ó, toda vez que ele ia nos seminários, eu sempre ia. Todas as vezes. E a primeira vez que eu vim aqui, no antigo Projeto Portal, foi em dezembro de 99. Foi a minha primeira vinda. E desde então, nunca mais eu deixei de passar um final de ano aqui. Todos os finais de ano eu vinha. Às vezes, no início eu vinha com o meu filho, depois eu vim sozinha, me separei por causa do Projeto Portal, o marido não queria vir, eu digo, eu não vou deixar, então eu continuei, né? Então, aí as histórias, a minha primeira subida no morro, né, na primeira vez que eu vim, na subida, eu já encontrei, eu acho, numa terceira volta do morro, né, que é tipo assim, em espiral, eu encontrei, eu não sabia o que era na época, né, depois me disseram, uma sonda observadora pousada no chão. Era uma bola, assim, vermelha, né, pousada. Eu vi aquilo, achei super interessante, né, mas não sabia o que era na hora. Uma bola de energia. De energia. Aí depois me disseram que era uma sonda observadora pousada no chão. Essa já foi a minha primeira subida no morro. Então, aí foi assim, todas as vezes que eu vim, foi assim, espetacular. Uhum. Você teve seu primeiro contato físico em 2005. 2005 foi meu primeiro contato físico. Mas antes disso, a gente fez assim, teve muitas passagens aqui, né? Porque no início, eu ajudava o Urandir. Eu era assim, de frente, como a gente diz assim, de ponta com ele, né? Porque não tinha, ele era do canto, não tinha quase ninguém, né? Então, eu ajudava muito, eu trabalhava muito, trabalhei muito com o Urandir. Eu ajudava ele tirar simbologia, ele tirava simbologia, eu que anotava, ficava do lado da pessoa anotando a simbologia, os papelzinhos, aquilo tudo, todo. Eu era a mão direita, ajudava a fazer as essências que ele dava para as pessoas, eu ajudava a fazer, sabe, entregava. No início eu era a mão direita do Urandir, ajudava ele em tudo. Viemos de Porto Alegre num ônibus, a gente tinha primeiro a excursão, né, que a Lene fazia no ônibus,
E eu vim nesse dia, nós chegamos aqui, a gente foi lá, e quando a gente, assim, era tudo diferente como está hoje, né? Era puro mato, a grama alta, e nós subimos até o trono, e a gente começou a ver barulho de abelha, assim, sabe? Aquele zumbido de abelha, movimento assim. A gente achou estranho, né? Porque a gente nunca tinha ouvido aquilo. Aí, de noite, levava umas pessoas para tinha o trono, sabe o que é o trono? Numa árvore botava uma cadeira, e a gente subia na árvore e sentava na cadeira lá em cima, para não ter, por causa da carga elétrica, né, para não dar choque, porque era muito início, né, para a gente não ter. Então, nesse dia, quando chegou de noite, o Charles levava a gente, o Charles e a Maria José, levava a gente para fazer o trabalho no trono, né? Então, quando o Charles me levou, eu sentei no trono, aí, assim, ó, um enorme de um homem, baita de um homem, eu disse, bem gaúcha, né? Um homem bem alto, assim, grandão, com os braços compridos, uns pernão, né? Você viu a energia ou você viu? Não, eu vi ele fisicamente. Ele devia ter uns 2 metros, 2 metros e tanto, né? Porque como eu estava lá em cima, né? Ele, muito alto. Aí eu perguntei para ele assim, tu vai passar algum compromisso? Porque aí não tinha começaram ainda a passar os compromissos. Ele disse que não estava na hora, né? Aí como eu não tinha, nunca tive medo. Você ouvia ele perfeitamente? Perfeitamente ouvia ele. Eu nunca assim, tive medo aqui daquilo, né? Inclusive, eu tirei medo de muitas pessoas aqui, ajudei a tirar o medo de muitas pessoas. Tanto que eu nunca precisei fazer teste de medo. O Urandir fez uma vez. Ele me levou, mandou a gente lá no morro, né? Nas marcas, e posicionou nós, uma pessoa em cada lugar, assim, bem diferente. Eu fiquei num lugar bem para dentro, assim, o tempo inteiro. Eu sentei numa cadeirinha, ouvindo barulho de cobra cascavel do meu lado, aquele barulho do rabo, sabe? Da casca da cobra, os pássaros passando na minha cabeça, assim, ó, e eu firme, eu digo, eu não tenho medo, tanto que foi o único teste do medo que eu fiz, nunca mais eu precisei fazer, porque eu nunca tive medo mesmo. Eu ia sozinha, às vezes o Urandir mandava meia-noite e tanto, Siri, vai lá nas sondas, como ele mandou uma vez, vai lá nas sondas, fazer um trabalho de 29 minutos. Eu fui sozinha, sentei lá. Naquela época, a gente ainda não entendia os seres, sabe? Os Laquim, né, faziam barulho, coisa assim, falavam, mas a gente não entendia ainda. A gente não estava ainda na frequência deles. Assim, tudo depois tranquilo, passou meu tempo, fui lá, peguei minha mochilinha, fui embora, vim sozinha. Fui sozinha e desci sozinha. Nunca tive medo. Legal. Você estava falando do trono, né? É, do trono. Mas ele foi assim, esse contato foi rapidinho, sabe? Não te falou mais nada. Não, até nem o Urandir sabia que ia ter esses contatos. Mas o que ele conversou com você? Ele falou depois que não era. Não, mas foi assim, mas que não era tempo ainda. Ele te deu outras informações? Não deu. Não deu. Foi rapidinho. Foi rapidinho, porque tinha um tempo para ficar no trono para outra pessoa vir, sabe? Eu acho que era 7 minutos. Aí, em seguida, o Charles veio me pegar. Aí que eu contei para ele que eu tinha tido esse contato. Você se identificou? Falou quem era? Ele não falou quem era e o Urandir nunca me contou de onde que ele era. Teve uma situação que você sentiu uma mão no seu ombro, né? Foi, lá no platô. Nós estávamos fazendo um trabalho lá, toda a turma, todos juntos, né? Eu não lembro que tipo de trabalho que era mais, porque faz muitos anos. Eu sei que nós estávamos todos em círculo, né? Aí eu vi aquela mão grandona assim no meu ombro. Não me lembro qual é o ombro que foi. Aquela mão assim, ao contrário da minha, assim, no ombro, enorme, né? Bem grande mesmo. Aí era a mão de um ser. Só que ele não apareceu visível, né? Foi só a mão que eu enxerguei, né? Como eu sentia, né? Eu olhei aquela mão enorme aqui em cima do meu ombro. Olhei para trás, né? Olhei aqui, né? Enxerguei, né? Mas não enxerguei ele. Teve uma situação com o Urandir, no ser de Órion, na chave do portal? Não. Esse aí não. Esse foi a abertura dos contatos coletivos. Que fui eu, a Isolde, que era uma freirinha de Porto Alegre, e o Francisco, que já está no 2º anel também. Foi um dia assim que a gente fez um trabalho, e que as coisas aqui, antigamente, não é assim como está bonito agora, né? Era tudo bem diferente, né?
A gente pegou assim no início mesmo, né? De ter barro, de se atolar, de botar as malas vindo de azulão, né? E o azulão não poder conseguir passar, nós temos que vir a pé, sabe? A gente passou muito trabalho, né? Até chegar nessa posição que nós estamos agora. Mas foi muito legal sempre. O Urandir escolheu, não sei, eles, os seres, né? 3 pessoas para abrir os contatos coletivos. Aí foram nós 3. Aí, à noite, o Odir, né, que também está no segundo anel, o Olávio, que também está no segundo anel, nos levou, nós 3, para sondas. E o Urandiro foi para a chave do portal. Né? De lá, ele enxergava, tinha visão nossa, eu não sei, ele enxerga tudo, né? Nos via de lá. Então, a gente foi lá dentro das sondas, lá no meio das sondas, bem assim. Aí que foi um ser de Orion que apareceu e nos passou o compromisso para nós 3, que era fazer o teletransporte daqui para Zigurates, daqui para Rochedo, né? O transporte daqui de Dáquila. Mas nunca ninguém deixou nós fazer, nunca deixaram fazer, porque naquela época não tinha carro ainda, né? E o Francisco que tinha carro, que ele ia dar o carro dele para a gente fazer, né? Para nós fazer, que ele estava juntando coisa, mas não deixaram, as meninas aqui não deixaram nós fazer, então até o carro depois foi preso, nós não fizemos isso, não fizemos esse compromisso. Depois que nós somos lá no meio da sonda, nós fomos ali para o quiosque, ele sabe ali no quiosque da sonda, ali em cima, onde tem não sei se você já conhece, tem uma abertura que tem um lago ali. Que vai nas pedras, tem uma abertura assim, né, dos lagos, que são os seres intraterrenos que ficam ali, né? Então nós fomos para ali. Aí o Odir se empolgou se empolgou assim bastante, porque era o ser de Ório, que ele era de Ório. Ele dizia, ai, meu amiguinho, eu sou de Ório, eu sou do planeta de vocês, né? Tudo ali. Foi assim, bem bacana. Conta pra gente como é que era o trabalho de vocês nas trilhas. Vou contar. Então, na trilha, eu levei 4 anos e meio, nós levamos trabalhando na trilha. Era eu, o Gustavo Guerra, o Olávio, que já está no segundo anel, o Kazumi e a Rosa Otani. A gente que tinha frequência para levar as pessoas para terem contato na trilha. A gente tem episódios assim, muito, muito interessantes, bem pitoresco lá do que aconteceu com a gente. Uma vez, antes de eu contar direitinho como é que foi a trilha, uma vez o Olávio não foi, era naquela noite, e eu fiquei no lugar do Olávio, que era bem dentro da mata, sabe? Mais dentro da mata. E o Gustavo ficava lá no final, quando as pessoas saíam, na entrada lá, bem no final. Aí, um dia, eu estava ali no lugar do Olávio e começou barulho de onça. Eu não sei, onça, leão, sei lá o que era. É onça, né? Que aqui só tem onça. Aquele barulho fazia, aquele rugido de onça, sabe? Tudo escuro, né? Aquele rugido de onça. Eu só liguei a lanterna e fiz assim, ó. Eu vi que não era físico, né? Então, aguentei firme. Mas aquilo assim, ó, era aqueles avanços, como se estivesse avançando, que fosse avançar em mim, né? Avançar em mim. Então, eu não tive medo. Aí depois eles foram fazer o mesmo barulho pro Gustavo, que estava lá na outra ponta. O Gustavo já teve um pouco de medo. O Gustavo teve um pouco de medo. Eu não tive. Como assim? Eu não sei se eu nunca tive medo mesmo, né, de andar sozinha, do ser, de nada aqui. Então eu passei nesse teste, né? Acho que passei nesse teste. Mas na trilha, nós levamos 4 anos e meio levando as pessoas para terem contato. Cada viagem a gente subia lá pelas 7 e pouco, 8 horas da noite e descia de manhã. Às 6 horas, às vezes 7 horas, nós chegávamos, tomar um café no refeitório e ia para casa dormir um pouquinho. Aí eu ajudava no refeitório na hora do almoço. Então, até às 11h30 eu já tinha que estar no refeitório para ajudar. Então, assim, ó, mas como eu era bem mais nova, não tinha problema do meu joelho, nada, a gente subia correndo aquilo com o Gustavo e colava aquele espernão dele, né? No nosso morro? É, o morro. O Gustavo lá, o espernão dele, eu e a Rosa tinha que subir correndo com eles, né? Eles caminhavam normal, mas para nós era correndo, né? A gente, tranquilamente, eu aguentei direitinho os 4 anos, né, e meio. Então, faço parte junto com eles, nós somos guardiões da trilha. Que legal. Então, quando a gente vai fazer trabalho aqui embaixo de grupo, a gente sempre se posiciona numa ponta.
ou na frente, nas pontas, né? Ou atrás, nas pontas. Porque a gente é guardião. Que legal. E a gente fez muito trabalho. Todas as pessoas, né? A gente levou mais de 1.000, né? Acho que 2.000 e tantas pessoas a gente levou para ter contato. E nós mesmos tivemos, assim, muito contato na trilha. Levamos muitas broncas do Bilu, sabe? De coisa assim que não estava certo, que ele falava, né? Para nós. A gente conversava bastante com eles. E eu tive também muito contato na trilha, né? Sozinha, individual. Uma vez nós subimos para fazer um trabalho, não me lembro que trabalho que era, e aí depois cada um passou na trilha. Então eu fui sozinha na trilha, e aí apareceu uma divindade. Não lembro o nome dela, mas assim, linda. Ela flutuava com aquela roupa, com um vestido comprido, assim, sabe? Lindo. A gente via os órgãos dela por dentro, né? O coração que batia, sabe assim? Aí ela me deu um compromisso de trabalhar com o Urandir e no Dourado. Bom, trabalhar com o Urandir eu consegui trabalhar no início, né? No início, depois nunca mais. E no Dourado também, eu fiz muito de estágio, de coisa assim, mas nunca deixaram eu trabalhar diretamente. Então, né, o compromisso do Aerodisco também eu recebi. Aí eu resgatava bastante dinheiro, assim, das pessoas que doavam, né, pra gente fazer o Aerodisco. Inclusive, eu andei no Aerodisco quando o Urandir lançou ali no campinho, né, que a gente andou um pouquinho no Aerodisco, foi ótimo. E todos os compromissos assim, que eles me deram, o de lá das sondas era, nossa, eu acho que eu falei, né, que era fazer o teletransporte, né? Fazer o teletransporte que a gente não conseguiu. O que era mesmo? O teletransporte? O teletransporte das pessoas, levar as pessoas. Eu até, acho que mais de meio ano, eu consegui fazer daqui para Zigurates, eu levava as pessoas. Mas depois destruíram o meu carro, as pessoas se penduravam, arrebentou a borracha, sabe assim, depois aí não deu mais. Mas eu tentei, né? Se não deu, paciência. Mas eu tentei fazer tudo. Legal. Então, o seu contato com a natureza aqui deve ser sempre algo revelador, né? Algo revelador, menina. Muito, muito, muito contato, assim, da gente estar parada fazendo coisa. Os laquim passavam no meio das pernas da gente, assim, batiam, sabe? Os pequenininhos, né? Os laquim pequenininhos. E Passavam. faziam? Hã? Era algo material? Material ao vivo, assim, ao vivo. Legal. Físico, né? Vai ser o quê? Um achinim? Vai ser o quê? Não, eles eram Seria pequenininhos, assim, pequenininhos. Eles caminhavam assim, né? Passavam, batiam na gente, nas pernas. Faziam barulhinho? Faziam barulho. Faziam barulho. Interessante. Que gostoso, né? E muito sério, eu tive muito contato, muito contato. No início era contato com pedra, sabe? Como a gente não entendia ainda, não estava na frequência deles para entender a voz deles, eles falavam com pedra. Numa viagem eu tive acho que uns 4, 5 contatos com pedra. Até com o pessoal da BH eu tive. Aí eles assim, jogavam. Eles jogavam uma pedra, a gente perguntava alguma coisa, se fosse sim, caía a pedra, se fosse não, não caía nada. Então a gente contava sim e não com pedras para os novos, né? Bom você contar, porque normalmente eu sempre levo uma pedra. Toda viagem minha, uma pedra aparece, ou uma pedra cai perto de mim. Da última vez, acho que eu estava no Trono. E aí caiu uma pedra, estava meio chovendo. Eu ouvi um barulho de pedra e eu vi uma pedra que estava seca, as outras estavam molhadas. Falei assim, deve ser você, né? Então você é a pedra dessa viagem. Claro. Peguei e levei para casa, mas não sabia que tinha essa relação. Então, às vezes, era uma tentativa de contato. Podia ser, alguma coisa. porque antigamente era. Porque a gente custou, né, para ter a frequência deles, né, para poder entender eles, né. Mesmo o Bilu, muitas vezes ele falava, aquela vez que eu fui na sonda sozinha, eles falaram, mas eu não entendi nada, porque ainda não estava na frequência deles, né. Depois a gente foi desenvolvendo, né, subindo. Agora a gente ouve perfeitamente, né? Entende eles e Sempre consegue chegar perto. Que me chama atenção. Tem? Toda viagem. Então. Outra vez eu fui lá na caverna do Urubu. Aí tinha uma pedra em cima de uma pedra parecendo um cristal. E ela me chamou a atenção que ela estava em cima de uma pedra grande, bem no meio, assim. Eu falei assim, só pode ser você, né? E peguei e ela parecia uma cabecinha, assim, de um dinossauro, de um dragão, alguma coisa assim, que ela tem uns olhinhos puxados. Um chinês. E parecia uma cabecinha. Essa aí eu tenho maior xodó. Então, assim, sempre tem uma história com uma pedra. Em toda viagem minha. Que legal. A primeira vez que eu fui materializar o meu cristal,
que saiu daqui assim, ó, eu saí uma pedra, porque no dia uma menina tinha recebido uma pedra lá no trono, bem diferente, sabe, bem diferente. Aí de noite nós ia materializar o cristal, e eu materializei a mini pedrinha dela, sabe? A mini pedrinha dela, tem guardado até hoje. Aí eu tive que esperar mais, eu acho, não sei quantos anos, uns 2, 3 anos, para poder materializar o meu cristal mesmo, que saiu daqui. A minha pedrinha materializada, pedrinha mesmo, é cheia de símbolos, cheia de coisinha assim, sabe? Mas Tem não um- é a sua. Como é que fala? Placa. A sua placa, não. Não, É não uma é a pedra. placa. A placa, eu participei da placa, né, em 2000, acho que foi, Ah. 2000, acho que foi 2000, que a gente Conseguiu foi no... pegar essa Peguei placa? Quer um contar? pedaço, né? Um pedaço da placa. Fomos lá, sim. A gente foi na caverna, né? Na caverna. Foi um dia, assim, que eu tava com febre pra caramba, atacada da garganta, né? E a gente ficava, várias pessoas, né, junto dentro da caverna. Eu apagava a luz e aparecia no teto todos os símbolos, né? Pra mim, assim, apareceu todos os símbolos, eu tentei anotar, aí apagou aqueles e acendeu os outros. Porque eu tenho 174 vidas aqui na Terra. É bastante, né? 22 vidas negativas. Isso dito pelo Orandir, que ele fez um trabalho para nós. Depois ele não fez mais para as pessoas, né? Porque Não que sabe ele disso. ficava dentro da caverna e nós lá nas sondas. E ele, pessoa por pessoa, né? Ele falava. Ele gravou uma fitinha para nós, assim, dos trabalhos que a gente fez. Eu tive 22 vidas negativas dessas 174. Um Que saldo eu não já é- apaguei. O que significa isso? Eu matei alguém, eu Alguma coisa enforquei, fiz alguma coisa, enforquei alguém, afoguei não sei quem, sabe? Fez descravo. E essas coisas assim que a gente fez. Não, tudo coisa, né? Que eu não lembro, mas eu não queria ter feito, né? Mas fiz. Mas tudo isso eu já paguei. Tanto que a minha simbologia antiga, eu não tinha nem um traço. Eu tinha uma voltinha assim, depois reto, um pingo, 2 traços assim e 2 pingos. Que o Urandir falou que eu paguei quando eu trouxe meu filho mais novo para cá, para vir para Dáquila, que eu paguei. Então eu não tinha mais, não tenho mais traçado. Também eu espero que essa seja a minha última vida aqui na Terra, que eu consiga transmutar, né? Chega e quero ir para Pleiades. Quero Vamos visitar todos. pelo menos Pleiades. Vamos todos. Vamos todos. Muito legal tudo que você está falando aí agora. Tem muito a ver com o alquimista, né? A capacidade de transformação de um alquimista. Do ponto de vista de um alquimista, quais foram as experiências mais marcantes que você já viveu aqui em Dáquila? Ah, meu Deus do céu, é muita coisa, não lembro. Coisas que você conseguiu transformar e coisas que você conseguiu mudar. Ai, eu fiz tanta coisa na alquimia lá, lá, que a gente via, que a gente... A primeira coisa que eu consegui transformar fui eu mesmo, né? Eu estava esperando essa resposta. Fui É o eu nosso mesmo. grande trabalho, né? Porque eu fui eu mesmo, né? Porque, porque assim, eu fui sempre assim, muito certinha, sabe, das coisas, assim, porque assim, eu fui muito pobre, né? A minha mãe era costureira, eu não tive pai, né? O meu pai era primo irmão da minha mãe e meu avô não deixou ela casar com ele, né? Então, eu me criei assim, desde pequena, dizendo que eu queria ser alguma coisa na vida, né? E então eu estudei, eu morava do interior da vila de Passo Novo, que eu fiz o primário, eu fui para São Francisco de Assis para fazer o ginásio. No meu tempo que eu fazia admissão, né? Tinha que fazer admissão para entrar no ginásio. Aí eu estava no segundo científico e eu estava me preparando para fazer concurso para o Banco do Brasil, que era a coisa melhor que tinha lá em São Francisco. Uhum. Aí uma irmã minha que morava em Caciqui se mudou para Santa Maria. Eu digo, é agora que vou para Santa Maria com a minha irmã, né? Aí eu fui morar com ela lá, terminar o terceiro científico, né, que eu fiz em Santa Maria, e fazer vestibular. Aí, no primeiro, eu terminei o científico, mas rodei no vestibular, né? Aí eu fui trabalhar no Instituto de Manicure. Nunca tinha feito manicure na minha vida. Aí tinha uma prima que trabalhava no instituto, aí fui lá, a dona perguntou, tem uma vaga para fazer as unhas. Você quer? Quero. Trabalhei 1 ano lá. Até aí de noite eu fazia cursinho, né? Com bolsa, tudo com bolsa, né? Porque não tinha condições de pagar, né? Aí no outro ano eu fiz vestibular para química. Aí eu passei, fiz 2 anos de química. Aí depois eu vi que não era o que eu queria
porque eu queria realmente era medicina, mas eu não tinha condições de, né, de fazer medicina. Aí eu fiz para fonoaudiologia, aí passei, aí me formei em fono. Aí eu não estava nem formada, eu fui conhecer Porto Alegre, porque eu não conhecia. Fomos num curso na PUC, que eram uns franceses que vinham dar um curso de fono, né, na PUC. Aí eu ouvi falar que o Hospital de Clínicas ia colocar uma fono, aí eu fui visitar o Hospital de Clínicas, era o Dr. Lavinsky, que era o chefe lá, aí eu fiquei uns dias lá fazendo estágio com ele, aí eu voltei para Porto Alegre para me formar, porque eu não estava formada ainda, em dezembro eu me formei, dia 10 de janeiro eu casei, e 14 de janeiro eu comecei a trabalhar no Clínicas. Eu fui a primeira fonoaudióloga do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Que legal. Legal, né? As coisas comigo assim acontecem assim, nada de propósito assim que eu tenha, como é que dizia assim, previsto, planejado, sabe? As coisas acontecem assim de uma forma que eu acho que estava isso que estava destinado para mim aquilo, sabe? É que tu viu para entrar para o projeto, né? Que no antigo projeto Portal foi a mesma coisa, né? Eu nem esperava, né? É o que muito acontece com as dimensionais, né? É muito, né? De repente a gente se vê num caminho que às vezes não é o que a gente planejou, Não é o que mas que faz todo sentido pra gente, né? Eu dizia que sempre, quando eu me aposentasse, eu queria morar no Rio de Janeiro, eu queria morar numa cidade grande. Olha onde que eu tô morando, né? Mora aqui? Moro aqui, né? Há 15 anos já eu moro aqui em Rábalo, né? Adoro, eu vou para Campo Grande, assim, fico louca de vontade de voltar de novo, eu não aguento mais o barulho, né? Para voltar para cá. Então, assim, as coisas tomam um rumo diferente do que a gente planeja, né? Verdade. Verdade. Mas é Rio nas ondas lá do Intraterrenos, né? Se for ter alguma coisa de rio, é isso. Ixi, aí eu não contei que eu vi, porque no início eu levava as pessoas por contato, né? Eu fazia parte desse grupo. Então, uma vez eu levei lá depois das sondas lá embaixo no milharal, né? Era bem diferente, né? Era puro mato. Então, eu posicionei as pessoas 20, acho que era 20 metros longe um do outro e fiquei por último, né? Lá no meio do mato, lá no fim, né? Aí aparece para mim um Betamix, sabe? Na árvore, assim, lá em cima, com aquela luz, assim, enorme, né? Que Explica para quem não expande. sabe o que é um Betamix. Betamix é um ser de 4 metros de altura. Ele apareceu em cima da árvore, sabe? Assim, quase passando da árvore. Mas ele tem um formato humano? É um formato humano, mas só que ele é alto, assim, ele é, como é que eu vou te dizer? Esguio, assim, sabe? É gigante, mas é magro, assim, não é? Gigante magro. É, um gigante magro, né? Lá em cima. Aí ele ligou o frontal dele, aquele, sabe, vermelho, assim, enorme pra mim, assim. Ah, muito bom. Que legal. É. Se pudesse ser lembrada no Alquimia, você queria ser lembrada por o quê? Eu acho que pelo início. Pelo início. Pelo que eu ajudei, que eu trabalhei. Eu já trabalhei muito aqui em DAC, sabe? Eu era boa de perna, era boa de tudo. Subia morro, descia morro, levava as pessoas. Trabalhei junto com o Urandir, assim. Até me emociona. Foi muito bacana a minha vida aqui, sabe? Não me Continua arrependo sendo. continuar sendo, se Deus quiser, cada vez mais. Isso. Mas agora eu tenho um pouco de limite do meu joelho, né? Que eu levei num tombo quando eu vim pra cá. Que eu e a Mercedes, quando a gente vinha pra ajudar no refeitório, a gente ficou 4 anos e meio ajudando no refeitório. O Urandir pediu por 6 meses, nós ficamos 4 anos e meio, sabe? A gente ia para Campo Grande com o Gustavo de caminhão para fazer compra, arrumava as cozinheiras, tudo nós fazíamos, cardápio, tudo nós fazíamos aqui. E numa vinda dessa de ônibus, eu fui descer do ônibus, tinha um buraco e eu caí e enfiei o pé, né? E eu torci o joelho. E aí criou artrite. Como eu tenho, né, artrite nas mãos, criou no joelho também. Então aí, desde aí, eu tenho um pouco de limite para subir, né? Para descer o morro, porque dói muito, né? Uhum. Dói muito. Mas isso não me afeta em nada, porque tudo que eu posso fazer, eu faço. Nunca deixei de ir a nada por causa de dor. Você deixaria para todos os alquimistas que estão chegando agora? Ixi, meu Deus do céu. Agora é pegou de surpresa. O que eu diria? Que eles
tivesse coragem, humildade de passar, de seguir os seres sem ego, sem... Dos pés, né? É, isso mesmo, o ego embaixo dos pés. Quantas vezes o Bilu falou isso? Que ele tem um ego enorme, mas tá sempre embaixo do pé dele, né? Que quer ser mais humilde do que o Bilu, né? Mente aberta, né? Hã? Mente aberta para Para receber, para conhecimento. receber o conhecimento, para ajudar as pessoas, né? Para Fazer a diferença. fazer a diferença entre os outros, né? Que não são dimensionais, né? Mas que também têm o direito de passar por tudo que é bom, né? Verdade. Acho que é um privilégio, né, para É um todos privilégio. nós podermos ouvir essas histórias. Eu estou em Dáquila há 3 anos, então ainda é tudo muito novo para mim. Tudo E novo. eu acho que é uma grande fonte de conhecimento a gente poder ouvir vocês que vieram antes, que colaboraram tanto, né? Obrigada. Obrigada por vocês terem me convidado. Para fazer Dáquila ser o que é hoje, e ainda será muito mais. Muito né? mais. E a história do Alquimia se mistura com a história de Se Dáquila, mistura. né? Quando eu cheguei, eu ficava me perguntando, mas o que é o Alquimia? E eu acho que agora eu estou tendo uma chance de ouro, assim, de entender o que é o Alquimia pela... A gente se despede de vocês, então, com a Seri explicando sobre essa imagem. A gente está aqui na casa da Jaira, que gentilmente cedeu esse espaço para a gente. Esse quadro é dela. E eu pedi que ele ficasse aqui durante toda a entrevista, e esse ele vai contar para vocês. Pode falar? Esse aqui são as pisadas da Lilith nas areias de Minas do Camaquã. Foi uma viagem, eu não lembro assim que viagem que foi, mas foi muito bacana. Eu não estava nesse grupo, que me lembro que a irmã da Lene, a Dina, estava nesse grupo. Eu me lembro da Dina, não me lembro das outras pessoas quem era. Não sei se a Laíra estava, não sei. Nós vamos deixar a imagem bonitinha para eles, porque aqui está dando reflexo. E depois alguém vai contar essa história direitinho para... Tem muitas histórias de Minas do Camaquã. Seri, foi um prazer ouvir você. A gente agradece muito. E espero que você continue contribuindo muito com a sua luz, com o seu brilho para os alquimistas, e adoramos conhecer a sua história aqui Obrigada. em Alquimia. Tá Eu bom? que agradeço. Muito obrigada. Tchau, Tchau. gente. Tchau. Tá bom.